Olá, pessoal! Vamos à correção dos nossos exercícios sobre medida de dispersão. Então, o objetivo da nossa aula de hoje era calcular as medidas de dispersão variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação para as diferentes dosagens, os diferentes tipos de aditivo e os diferentes tempos de hidratação do concreto. Vamos começar então com a variância. A variância é igual à somatória das observações yi menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Para a dosagem 1, nós já calculamos a média e a média foi igual a 70,51 kgf por centímetro cúbico. Então, a variância vai ser da seguinte forma: o primeiro valor era o 65,92, menos a média, 70,51 ao quadrado, mais o segundo valor, 69,52, menos 70,51 ao quadrado, e assim por diante até o último valor, que é o 99,58 menos 70,51 ao quadrado, tudo isso dividido por n menos 1. O n é 26. 26 menos 1, 25. Então, o nosso cálculo ficou da seguinte maneira: 12.114,12 dividido por 25, que é 484,56 kgf por centímetro cúbico ao quadrado, porque nós estamos falando de variância. E é por isso que a variância fica de difícil interpretação, porque a unidade de medida original fica elevado ao quadrado. E é por isso que normalmente nós optamos por apresentar as medidas resumo como erro padrão e desvio padrão, porque a unidade original é igual à unidade das medidas de tendência central, como média e mediana. Vamos fazer o cálculo para a dosagem 2. Para a dosagem 2, nós tínhamos a média igual a 54,87 kgf por centímetro cúbico. Então, vamos aos nossos cálculos. Para a dosagem 2, a variância vai ficar igual ao primeiro valor, 56,61, menos a média, que nesse caso é 54,87, elevado ao quadrado, mais o próximo valor, 45, menos 54,87 elevado ao quadrado, isso sucessivamente até o último valor, que é 30, menos 54,87 elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo 26, menos 1. Então, o nosso cálculo vai ficar 18.235,43 dividido por 25, que é igual a 729,42 kgf por centímetro cúbico ao quadrado. Vamos agora para o cálculo da variância dos aditivos. No aditivo A, nós tínhamos a média igual a 176,40 kgf por centímetro cúbico. A variância ela vai ser igual a cada um dos valores menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Então, o primeiro valor, 143 menos 176,40 elevado ao quadrado, mais 157 menos 176,40 elevado ao quadrado, sucessivamente até o último valor, que é 183 menos 176,40 elevado ao quadrado, dividido por 25 menos 1. O nosso cálculo vai ficar igual a 31.920 dividido por 24, que é igual a 1.330 kgf por centímetro cúbico elevado ao quadrado. Agora, para o aditivo B, o primeiro valor é 91,15, menos a média, que é 100,65, o resultado ao quadrado, mais o próximo valor, 106,53, menos 100,65, o resultado ao quadrado, sucessivamente até o último valor, 111,17 menos a média, 100,65, elevado ao quadrado, dividido por 25 menos 1, que é o n menos 1. O resultado vai ser igual a 3.401,09 dividido por 24, que é 141,71
kgf por centímetro cúbico elevado ao quadrado. Vamos para o próximo, que é o tempo de hidratação 1. O tempo de hidratação 1 tinha como média 174,16 kg/força por centímetro cúbico. A variância vai ser igual a cada um dos valores menos a média elevado ao quadrado, a somatória, né, de cada um dos valores menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. O primeiro valor de tempo de hidratação é o 168, menos a média, que é 174,16 elevado ao quadrado, mais o próximo valor, 172 menos a média elevado ao quadrado, sucessivamente até o último valor, que é o 175 menos a média, 174,16 elevado ao quadrado, dividido por 25 menos 1. O resultado dessa equação fica 25.439,36 dividido por 24. Então, nós temos como resultado 1.059,97 kg/força por centímetro cúbico elevado ao quadrado. Para o tempo 2, a nossa média era 97,48 kg/força por centímetro quadrado. E aí, nós vamos fazer a somatória de cada uma das observações menos a média elevada ao quadrado. Começamos ali com 93,65 menos a média, 97,48, elevado ao quadrado, mais 96,59, menos a média, que é 97,48, faltou ali o quadrado, sucessivamente até o último valor, que é o 109,42 menos a média, 97,48, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por n menos 1, 25 menos 1. O resultado do nosso cálculo fica 2.751,29 dividido por 24, que é igual a 114,64 kg/força por centímetro cúbico elevado ao quadrado. Lembrando que a desvantagem da variância é a unidade de medida estar elevado ao quadrado, de difícil interpretação junto com a média, por exemplo. O desvio padrão é bem fácil, que é igual à raiz quadrada do que nós encontramos na variância. Então, por exemplo, para a dosagem 1, nós tivemos o resultado de variância igual a 484,56. O desvio padrão para a dosagem 1 é igual à raiz desse valor, a raiz de 484,56, que é 22,01 kgf por centímetro cúbico. A unidade de medida volta ao original. Para a dosagem 2, igual à raiz quadrada de 729,42, que é igual a 27,1 kg/força por centímetro cúbico. Para o aditivo A, é igual a raiz de 1.330, que é 36,47 kg/força por centímetro cúbico. Para o aditivo B, raiz de 141,71, que é o 11,90 kg/força por centímetro cúbico. Para os tempos, tempo 1 é igual a raiz de 1.052,97, é igual a 32,56 kg/força por centímetro cúbico. Para o tempo 2, raiz de 114,64, que é o 10,71 kg/força por centímetro cúbico. Então, esse é o desvio padrão em relação à média, tá? Então, é a média mais ou menos esses valores, é o quanto varia os nossos dados, o nosso conjunto de dados, ok? O erro padrão é em relação a n, tá? Então, o erro padrão é igual a raiz quadrada da variância dividido por n. Então, nós vamos pegar ali os valores de variância e os valores de n. Para a dosagem 1, é a raiz quadrada de 484,56 dividido por 26. Então, nós temos 4,32 kg/força por centímetro cúbico. Então, nós dizemos que a nossa média verdadeira está entre a média menos 4,32 e a média mais 4,32, ou seja, a média populacional está dentro deste intervalo de confiança.
Para a dose 2, nós temos aí a raiz quadrada de 729,42 dividido por 26, 5,30 kg força por centímetro cúbico. Para o aditivo, nós temos a raiz quadrada de 1.330 dividido por 25, que é o 7,29 kg força por centímetro cúbico. Para o aditivo B, a raiz de 141,71, dividido por 25, que é o 2,38 kg força por centímetro cúbico. Para o tempo 1, nós temos a raiz de 1059,97 dividido por 25, que é o 6,51 kg força por centímetro cúbico. E para o tempo 2, nós temos a raiz de 114,64 dividido por 25, que é o 2,14 kg força por centímetro cúbico. O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão, que pode ser em proporção ou em porcentagem. O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100. É como se fosse uma raiz de 3. Então, o coeficiente de variação para a dosagem 1 é igual a 22,01, que é o desvio padrão, dividido pela média, 70,51, vezes 100, que é igual a 31,22%. A dosagem 2 vai ser igual a 27,01, dividido por 54,87, vezes 100, 49,23. Para o aditivo A, 36,47, dividido por 176,40, vezes 100, 20,67%. Para o aditivo B, 11,90, dividido por 100,65, vezes 100, igual a 11,82. Para o tempo 1, 32,56 dividido por 174,16 vezes 100 igual a 18,70%. Para o tempo 2, o coeficiente de variação é igual a 10,71 dividido por 97,48 vezes 100, que é igual a 10,99%. Nós podemos observar aí, ó, agora que nós temos os coeficientes de variação, que a dosagem 1, aliás, a dosagem 2, né, o conjunto de dados da dosagem 2 foi o que apresentou maior variabilidade dos dados, quase 50% de variabilidade. Vamos ver agora como que a gente faz esse cálculo de variabilidade, de medidas de variabilidade, ou seja, medidas de dispersão, no Google Planilhas. Aqui nós temos os nossos dados em rol, né? Para organizar os nossos dados em ordem crescente, basta selecionar a coluna, classificar intervalo, de A a Z, ele classifica do menor para o maior. Para nós calcularmos a variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação, nós não precisamos fazer isso. Ele está em rol porque eu utilizei esse conjunto de dados para calcular as outras medidas, como separatrizes e mediano. Então, vamos lá. Vamos ver como que nós fazemos para calcular a variância. Para calcular a variância, nós vamos calcular a variância amostral. Então, eu utilizei o comando igual a var_a, porque é a variância amostral e não a variância populacional, porque aqui nós estamos utilizando a nossa amostra do nosso conjunto de dados, que é a coluna I, né, que vai da linha 4 à linha 29. Então, se eu der Enter, ele já calcula para nós a variância. O desvio padrão vai ser igual ao desvipad_A da nossa mesma coluna, que vai da linha 4 a 29. E ele calcula aí o desvio padrão para nós. O erro padrão, ele não tem comando, então nós fazemos ali a nossa equação, que é igual ao valor do desvio padrão dividido pela raiz quadrada a raiz quadrada de n, né? Tá oculto aqui, tá, pessoal? A raiz quadrada de 18. Eu ocultei a coluna aqui para ficar mais fácil de nós visualizarmos, mas aqui ele também tem o número de observações. Então, é a raiz quadrada de n.
e ele calcula para nós. E o coeficiente de variação é igual ao valor do desvio padrão dividido pela média, que também está oculta, vezes 100, ok? E aí eu tenho todos os valores aí de coeficiente de variação. Voltei a reexibir aqui, ó, o N, que é o número de observações. Como que nós encontramos aí o número de observações? A gente conta os números do nosso conjunto de dados, que vai de 4 a I29, e ele mostra para nós os valores observados. A média, o comando da média, é igual à média do nosso conjunto de dados, de 4 a I29. Tá? Então, esses valores aí nós vamos utilizar no erro padrão, né, que é igual ao desvio dividido pela raiz de n, ou então nós poderíamos fazer a raiz da variância dividido por n, né, dá o mesmo valor, ok? E no coeficiente de variação, nós utilizamos a média, né, o valor da média, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, né? Só voltando a reexibir os valores que a gente já tinha calculado em exercícios anteriores. Para calcular das demais variáveis, como por exemplo a dose 2, basta arrastar. Para calcular do aditivo A e do aditivo B, do tempo 1 do tempo 2, também basta arrastar. Ele já faz todos os cálculos para nós de variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação, né? Então, deu valores muito próximos, né, ou até iguais aos que a gente fez o cálculo na mão. E nós podemos observar aqui que a dosagem 2 é o que apresenta maior variabilidade dos nossos dados, ou seja, resistências mais variáveis do nosso concreto, ok? Agora, vamos ver os nossos cálculos de medidas de dispersão no R. Primeira coisa que nós vamos fazer é ler os nossos dados da planilha Google, utilizando o comando gsheet2tbl do nosso pacote gsheet. Tá? Então, ele leu para nós, né, as observações de todas as variáveis. Agora, pessoal, nós vamos precisar da média, tá? Para calcular o desvio padrão, o erro padrão e o coeficiente de variação. Então, eu coloquei aqueles comandos que nós já utilizamos na aula de medidas de tendência central para calcular as medidas de dispersão. Pessoal, para calcular a variância, nós temos um comando que é chamado de var, tá? Então, eu dei o nome aqui para a dosagem 1, var dose 1, né, para nós encontrarmos essa variância, e coloquei aqui, ó, var dose 1, que é o nome da nossa variável que está lá no nosso conjunto de dados. A mesma coisa para a dose 2, tá? Então, ele já vai calcular a variância para nós. Coloquei tudo entre parênteses para ele mostrar para nós os dados, né, para ele mostrar sem a gente ter que colocar o nome da variável que a gente deu aqui, tá? O nome da medida que a gente deu aqui. O comando de desvio padrão também tem dentro do R, que é SD, tá? Então, ele já vai calcular o desvio padrão se eu colocar SD e, entre parênteses, o nome da variável, que no caso é dose 1 e dose 2. Para erro padrão e coeficiente de variação, nós não temos aí comandos, tá? Então, nós jogamos a fórmula. Por exemplo, desvio da dose 1 dividido pela raiz quadrada, o comando da raiz quadrada é sqrt de n, tá? Que eu coloquei aqui o número de observações, 26, para ficar mais fácil. O coeficiente de variação é igual ao desvio dividido pela média vezes 100. Então, o desvio da dose 1 dividido pela média da dose 1 vezes 100, tá? Colocamos o parêntese para ele sempre fazer da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Vou rodar tudo de uma vez para vocês visualizarem os resultados. Então, eu não pedi para ele mostrar nem a média da dose 1, nem a média da dose 2, tá? E aí, ele calculou para nós. Opa, tem um errinho aqui, ó. Eu coloquei o mesmo nome para a média da dose 2. Então, vamos arrumar aqui e rodar de novo. Vamos limpar ali, Ctrl L, e agora ele vai calcular o coeficiente de variação da dose 2, né? Então, calculou todos os valores para mim. Valor de variância da dose 1, valor de variância da dose 2,
desvio padrão para a dose 1, desvio padrão para a dose 2, erro padrão para a dose 1, erro padrão para a dose 2, coeficiente de variação para a dose 1, coeficiente de variação para a dose 2, tá? Mesma coisa para os tipos de aditivos. Nós temos os aditivos A e o aditivo B, né? Calculei a média, coloquei o N, que é 25. A variância, nós vamos utilizar o comando var. Aqui eu coloquei na.rm igual a true, porque aqui em cima eu tinha 26 valores e aqui embaixo 25. Quando eu puxei da planilha do Excel, ele puxou como se eu tivesse uma casa vazia, uma casa NA que a gente chama, tá? Então ele considera 26 valores e um valor que não existe, tá? Então por isso que eu coloquei na.rm igual a true. Quando vocês forem fazer análise, vocês vão criar a planilha de vocês lá no Google Planilhas, tá? E aí, como só vai ter aditivo, né, não vai ter os valores para a dosagem, ele vai puxar certinho e não vai precisar colocar esse comando, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho o aditivo A, aditivo B, né? Todos os meus cálculos para variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação. Só rodar, ele vai nos mostrar os valores. Aqui, ó, a variância do aditivo A, 1.330, como nós tínhamos calculado. A variância para o aditivo B, 141,71, como nós tínhamos calculado. Desvio padrão, 36,47. Desvio padrão do aditivo B, 11,90. Erro padrão do aditivo A, 7,29. Erro padrão do aditivo B, 2,38. Coeficiente de variação do aditivo A, 20,67. E coeficiente de variação do aditivo B, 11,83 aproximadamente. Mesma coisa para o tempo de hidratação. Primeiro, eu calculei as médias para o tempo 1 e para o tempo 2, coloquei o N, que nesse caso é 25. Para calcular a variância, utilizei o comando var, ó, um errinho aqui, porque eu utilizei copiar e colar, né? Aqui é para o tempo 2, né? Então, ele vai calcular a variância para o tempo 2. O desvio padrão para o tempo 1, desvio padrão para o tempo 2. Erro padrão para o tempo 1, erro padrão para o tempo 2, que ele vai pegar o desvio e dividir pela raiz quadrada de n, e o coeficiente de variação, que é o desvio dividido pela média vezes 100, né? Os valores em porcentagem aí de coeficiente de variação. Se eu rodar, ele vai rodar tudo de uma vez para nós, mostrando aí todas as variáveis que nós solicitamos. Primeiro, a variância, né, do tempo 1, que é 1059,97, a variância do tempo 2, 114,64 aproximadamente, o desvio padrão 32,56 aproximadamente, desvio padrão do tempo 2, 10,71 aproximadamente, erro padrão 6,51 para o tempo 1, 2,14 para o tempo 2, para o coeficiente de variação 18,69 para o tempo 1 e 10,98 para o tempo 2. Então, nós temos aí todos os cálculos de medidas de dispersão para essas variáveis. Então, pessoal, finalizamos o nosso exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!